Eu sempre achei que conhecia cada canto da minha casa. Afinal, eu e meu marido, Renato, estávamos juntos há mais de 10 anos e cada detalhe daquele lugar tinha sido escolhido por nós. Ou, pelo menos, era o que eu pensava. No começo, nossa vida parecia perfeita. Conheci o Renato em uma festa de amigos em comum e logo me encantei pelo jeito carinhoso, atencioso e aparentemente honesto dele. Ele tinha aquele sorriso aberto que fazia todo mundo confiar, e eu realmente acreditei que tinha encontrado alguém com quem dividiria a minha vida inteira. Casamos 2 anos depois, compramos a casa dos nossos sonhos e seguimos com a rotina que parecia tirada de um conto de fadas moderno. Mas, com o tempo, pequenas coisas começaram a me incomodar. Renato sempre teve hábitos estranhos, mas eu achava que fazia parte da personalidade dele. Ele passava horas trancado no escritório, dizia que estava trabalhando em projetos pessoais, mas nunca me mostrou nada concreto. Eu perguntava, insistia, mas ele sempre desconversava, dizendo: "Amor, você não entenderia, é coisa chata, coisa minha." No início, deixei passar. Quem nunca tem segredos bobos, não é? Eu também tinha os meus, pequenas coisas que não compartilhava, como inseguranças ou medos. Só que aos poucos os segredos dele começaram a ocupar espaço demais. Lembro da primeira vez em que percebi algo estranho. Uma noite, já passava da meia-noite, acordei com sede e fui até a cozinha. Ao voltar, ouvi passos abafados vindo do final do corredor, perto da lavanderia. Eu fiquei imóvel, tentando entender. Nossa casa não era tão grande assim, e aquele barulho não fazia sentido. Quando cheguei lá, Renato apareceu de repente, segurando um molho de chaves. Ele sorriu nervoso, me deu um beijo rápido e disse que estava apenas verificando se tinha deixado a porta do quintal aberta. Pode parecer uma explicação razoável, mas algo me soou errado. Quem precisa de um molho de chaves para verificar a porta do quintal? Aquela imagem ficou na minha cabeça como uma ferida que não cicatrizava. Dias depois, comecei a prestar mais atenção aos hábitos dele. Sempre que podia, Renato desaparecia por alguns minutos e surgia de volta com desculpas esfarrapadas. Eu tentava não confrontar, mas por dentro estava em chamas. A situação piorou quando percebi que havia um espaço estranho na planta da casa. Eu estava reorganizando alguns documentos quando encontrei o projeto original que o arquiteto nos entregou e, para minha surpresa, havia uma área marcada entre a lavanderia e o quintal que não correspondia a nenhum cômodo que eu conhecia. Era como se houvesse um buraco na casa. Meu coração disparou. No mesmo instante, lembrei do molho de chaves. Lembrei dos passos à noite, lembrei dos olhares nervosos quando eu fazia perguntas demais. Durante dias tentei agir naturalmente, mas a curiosidade me consumia. Passei a observar os gestos dele com mais atenção e finalmente notei que, toda vez que saía de madrugada, ele carregava algo no bolso, um chaveiro, sempre o mesmo. Foi aí que percebi. Havia uma porta escondida na casa. E Renato não queria que eu soubesse. Naquela noite, quando ele dormia, criei coragem e fui até a lavanderia. Examinei cada centímetro da parede. Atrás de um armário de produtos de limpeza, havia uma pequena fresta quase invisível. Arrastei o armário com esforço. E lá estava, uma porta estreita, pintada da mesma cor da parede, quase como se fosse parte dela. Apertei a maçaneta, mas estava trancada. Minha respiração ficou pesada, minhas mãos tremiam. Naquele instante, percebi que eu não conhecia o homem com quem vivia. Algo estava escondido ali, bem debaixo do meu nariz, e eu não sabia se tinha coragem de descobrir. Naquela noite, voltei para a cama sem dizer nada. Olhei para Renato dormindo tranquilamente ao meu lado e uma sensação de estranheza tomou conta de mim. Quem era aquele homem? O que ele escondia de mim? Eu precisava de respostas, mas para isso teria que encontrar a chave daquele quarto secreto.
Depois daquela noite, nada mais pareceu normal. Cada sorriso do Renato, cada abraço, cada palavra que saía da boca dele parecia carregada de segredos. Eu já não conseguia olhar para ele sem lembrar da porta atrás do armário, fechada e escondida, como um fantasma que só eu conseguia enxergar. Durante o dia, eu tentava manter a rotina. Preparava o café, ia para o trabalho, cumpria minhas tarefas. Mas por dentro, minha mente só conseguia girar em torno de uma única pergunta: o que há atrás daquela porta? Foi então que tomei uma decisão. Eu precisava conseguir a chave. O problema é que Renato era cuidadoso, quase paranoico. O chaveiro nunca saía do bolso dele. Dormia com ele na calça, levava até para o banho, colocando sobre a pia do banheiro. Era como se soubesse que eu estava desconfiada. Passei a observá-lo com mais atenção e percebi um padrão. Sempre à noite, quando acreditava que eu estava dormindo, ele levantava da cama, pegava o chaveiro e ia até a lavanderia. Ficava lá dentro por longos minutos, às vezes mais de 1 hora. Quando voltava, vinha com o mesmo sorriso forçado e dizia coisas vagas. Não consegui dormir, fui pegar um copo d'água. Só fui dar uma olhada no quintal. Nada demais. Mas eu sabia, era tudo mentira. Comecei a planejar uma forma de pegar aquelas chaves sem que ele percebesse. Pensei em 1000 maneiras, trocar o chaveiro por uma cópia falsa, fingir que perdia algo e mexer nos bolsos dele, até mesmo segui-lo até o quarto secreto. Mas o medo me paralisava. E se eu descobrisse algo que não queria saber? A cada dia que passava, a distância entre nós crescia. Eu já não sentia a mesma confiança. Durante o jantar, enquanto ele falava sobre o trabalho, eu mal prestava atenção. Tudo o que fazia era observar as mãos dele, sempre perto do bolso direito, onde o chaveiro ficava guardado. Até que uma noite, finalmente, o destino me deu uma oportunidade. Renato chegou em casa mais tarde do que o normal, visivelmente cansado. Jogou a mochila no sofá, tirou o sapato, mas esqueceu o chaveiro dentro da mochila. Eu vi. Foi rápido, mas vi. Meu coração começou a bater tão forte que pensei que fosse desmaiar. Ele foi direto para o banho e deixou a mochila largada na sala. Eu sabia que tinha pouco tempo. Minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia abrir o zíper. E lá estavam elas, as chaves. Um pequeno molho com 4 chaves diferentes, uma delas com formato antigo, diferente das outras. Peguei o molho e corri para a lavanderia. Arrastei o armário, revelando a porta escondida. Minhas pernas pareciam de chumbo, mas eu sabia que não podia perder aquela chance. Aproximei a primeira chave da fechadura. Não entrou. Tentei a segunda, também não. Quando encaixei a terceira, ouvi um clique seco. Meu corpo inteiro arrepiou. Eu estava a um passo de descobrir o segredo que Renato escondia de mim. Mas antes que eu girasse a chave, ouvi o barulho do chuveiro se desligando. O pânico tomou conta de mim. Corri de volta, fechei a mochila e coloquei o molho de chaves exatamente onde estava. Voltei correndo para o quarto e me joguei na cama, fingindo que estava dormindo. Minutos depois, Renato entrou no quarto secando o cabelo com a toalha. Ele me olhou por alguns segundos. Não sei se realmente acreditou que eu dormia ou se apenas não queria me acordar. Mas quando apagou a luz e deitou ao meu lado, meu coração ainda parecia querer sair pela boca. Eu sabia que estava cada vez mais perto da verdade. E também sabia que quando finalmente abrisse aquela porta, nada mais seria igual. Na manhã seguinte, acordei com uma determinação que nunca havia sentido antes. Eu não podia mais viver na dúvida. Não suportava a ideia de dividir a mesma cama, a mesma vida, sem saber o que ele escondia de mim. Se havia algo obscuro naquela casa, eu precisava encarar. Passei o dia inteiro pensando em como faria. Não queria apenas abrir a porta às pressas, correndo risco de ser pega. Eu precisava de um plano. Então inventei que iria visitar minha mãe no final de semana. Disse a Renato que dormiria lá para ajudá-la com algumas coisas.
Ele acreditou sem questionar muito, parecia até aliviado de me ver animada com a ideia. Na sexta-feira à noite, fiz minha mala pequena, despedi-me com um beijo e saí. Mas em vez de ir para a casa da minha mãe, estacionei o carro 2 ruas abaixo, onde não pudesse ser vista. Esperei até a madrugada, quando tive certeza de que Renato já estaria profundamente adormecido. Voltei para casa de mansinho, usando a chave reserva da porta da frente. Meu coração parecia querer explodir no peito. Cada passo era um risco. Se ele acordasse, eu não teria desculpas. Fui direto até a sala. Peguei a mochila dele. E lá estavam novamente as chaves. Meus dedos suavam, mas dessa vez não havia volta. Arrastei o armário, revelei a porta secreta e encaixei a terceira chave. O clique ecoou como um trovão no silêncio da madrugada. Girei a maçaneta devagar e empurrei a porta. O cheiro foi a primeira coisa que me atingiu. Um odor estranho, mistura de poeira, mofo e algo metálico que não consegui identificar. A luz fraca do corredor iluminava apenas uma parte do cômodo, mas deu para ver que não era um simples depósito. Entrei devagar, com o coração acelerado. Tateei a parede até encontrar o interruptor. Quando a lâmpada fraca se acendeu, engoli em seco. As paredes estavam cobertas de anotações, recortes de jornais, fotografias, tudo cuidadosamente pregado, como se fosse mural de investigações. Mas o que me deixou em choque foi que a maioria das fotos era minha. Fotos antigas de quando eu era adolescente, fotos do nosso casamento, fotos que eu nunca tinha visto, tiradas de longe, em momentos que eu nem lembrava. Algumas eram até recentes, claramente feitas sem que eu percebesse. Ele estava me vigiando, sempre. Meu estômago revirou. Uma parte de mim queria sair correndo, gritar, acordar o bairro inteiro. Mas algo me segurava ali, como se eu precisasse entender até o fim. Continuei folheando os cadernos e percebi que não eram apenas descrições. Havia também planos. Planos detalhados sobre onde eu iria, com quem falaria, até sobre decisões que ainda nem tinha tomado. Era como se Renato estivesse tentando controlar cada passo da minha vida. De repente, ouvi um estalo atrás de mim. Congelei. A porta estava se movendo. Meu coração parou um segundo. Então, uma voz fria e calma ecoou pelo corredor. Eu sabia que você não resistiria. Era Renato. Ele estava parado na porta, olhando para mim com um olhar que eu nunca tinha visto antes. Um olhar que não tinha nada de amor. Apenas um brilho sombrio que me fez estremecer. Eu estava presa no quarto secreto. E agora ele sabia que eu tinha descoberto tudo. Meu corpo inteiro congelou. Eu estava de pé no meio daquele quarto sombrio, cercada por lembranças distorcidas da minha vida. E o homem que eu pensava conhecer estava parado diante de mim como um estranho. Renato deu alguns passos lentos para dentro, fechando a porta atrás de si. O som da fechadura ecoou como uma sentença. Você não devia estar aqui, ele disse, com a voz calma demais para a situação. O que é isso, Renato? Minha voz saiu trêmula, quase sem ar. Por quê? Por que tem tudo isso sobre mim? Ele suspirou, como se eu fosse uma criança fazendo perguntas tolas. Eu precisava ter certeza, precisava controlar. Você nunca percebeu como o mundo lá fora é perigoso? Eu só queria te proteger. Proteger. A palavra me atravessou como uma lâmina. Aquilo não era proteção, era obsessão, era vigilância, era prisão. Proteger? Gritei, sentindo um nó de raiva crescer na garganta. Isso não é proteção, Renato, isso é doença. Você me seguiu, me vigiou, escreveu sobre cada passo que eu dei. Você me escondeu isso por anos. Ele se aproximou devagar, e eu recuei instintivamente. Eu fiz isso porque te amo, disse, com aquele mesmo olhar sombrio. Você nunca entenderia,
Mas tudo o que está aqui é pro nosso bem. Pro nosso bem? Minhas mãos tremiam. Ou pro seu? Você não confia em mim, não confia em nada. Você me transformou em um objeto doente da sua obsessão. Por um instante, vi um lampejo de fúria brilhar nos olhos dele. Renato nunca havia levantado a voz comigo, mas naquele momento eu percebi que não o conhecia de verdade. Não sabia até onde ele seria capaz de ir. Olhei em volta, procurando qualquer saída. Havia apenas a porta atrás dele. Eu estava encurralada. Mas então minha raiva se transformou em coragem. Eu não podia permitir que ele tivesse poder sobre mim. Respirei fundo e disse: "Isso acaba hoje." Corri em direção à porta, empurrando-o com toda a força que consegui reunir. Ele tropeçou contra a mesa, espalhando cadernos e papéis pelo chão. Aproveitei a chance e girei a maçaneta. A porta se abriu e eu disparei pelo corredor, sem olhar para trás. Renato gritava meu nome, mas sua voz parecia distante. Corri até a sala, peguei minha bolsa e minhas chaves. Em segundos, eu estava no carro, acelerando pela rua deserta da madrugada. As lágrimas me cegavam, mas eu sabia que não podia parar. Eu precisava sair dali, precisava me afastar daquele homem. Dirigi até a casa da minha mãe. Quando ela me abriu a porta, chorando de preocupação por me ver naquele estado, desabei em seus braços. Contei tudo, cada detalhe. Ela queria chamar a polícia na hora, mas eu ainda estava em choque, tentando juntar os pedaços do que minha vida tinha se tornado. Naquela noite, percebi que minha vida nunca mais seria a mesma. Eu tinha descoberto o quarto secreto. Tinha descoberto quem Renato realmente era. Mas a pergunta que não saía da minha cabeça era: o que mais ele escondia? E, acima de tudo, será que ele me deixaria ir embora em paz?